Olá! Hoje eu vim compartilhar com vocês 5 coisas que me ocorreram a partir do momento que eu comecei a aquietar a mente, a partir do momento que eu comecei a silenciar. A primeira delas é a reconexão consigo mesmo. Eu considero que esse talvez seja o ponto primordial para que a gente se interiorize cada vez mais. Porque quando a gente vive uma vida muito corrida, muito agitada, cheia de compromissos e cheia de situações e compromissos que nós assumimos para nós mesmos, a gente não percebe que a gente começa a se desconectar com a gente mesmo, com a nossa essência, com o que realmente importa para nós aqui enquanto encarnados. E a gente se desconecta tanto, a ponto de sentir um vazio enorme, a ponto de querer preencher esse vazio, assumindo mais e mais responsabilidades, com mais e mais coisas para fazer. Só que aquela sensação continua ali. E eu notei que a primeira coisa que me ocorreu, a partir do momento que eu comecei a aquietar a mente, foi de fato uma reconexão comigo mesma, com a minha essência, com as minhas vontades. E aí vem a segunda coisa que eu observei, que aconteceu comigo a partir do momento que eu comecei a aquietar, que foi a valorização de si mesmo. A gente não percebe, mas em muitos casos nós vivemos para os outros. Nós vivemos tentando atender ou até mesmo superar as expectativas das outras pessoas em relação a nós. E quanto mais desconectos nós estamos de nós mesmos, mais a gente vai tender a atender as expectativas do outro, porque a gente nem se conhece, a gente nem se interiorizou, a gente nem sabe quais são as nossas expectativas internas. E aí a coisa maravilhosa que ocorreu foi a autovalorização, a começar a valorizar o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto, o que realmente faz sentido para mim e para minha vida. O terceiro fato é entender e aceitar melhor as situações. Como não há mais tanto barulho externo, como não há mais tantas situações ocorrendo e você com a sua mente agitada, fervilhando, tentando entender e absorver tudo, como tudo isso está muito mais calmo, muito mais sereno dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, você começa de fato a olhar para as situações e observar o que realmente está acontecendo. E quando isso acontece, você começa a sim entender de uma forma muito mais fácil e principalmente muito mais ampla tudo o que está ocorrendo. Um exemplo disso é uma situação que ocorreu no final do ano passado com uma pessoa muito querida minha, que essa pessoa infelizmente entrou num ciclo de reclamação e de baixa autoestima e de negatividade e que tudo dá errado para ela e ela só reclama. E se fosse num outro momento da minha vida, anterior a tudo isso, eu não iria conseguir entender o que estava acontecendo com aquela pessoa. E eu não iria conseguir nem observar. A única coisa que eu iria fazer é me afastar, porque realmente estava difícil acompanhar aquele ritmo, aquele raciocínio. E quando eu estava já de uma forma muito mais calma, muito mais leve, muito mais tranquila, sem tanto barulho aqui dentro de mim, eu consegui observar que tudo aquilo só estava acontecendo por conta do grau de vibração daquela pessoa. Porque ela realmente, sem saber, escolheu vibrar na negatividade, escolheu vibrar em reclamação, em vício por lamentação, que é isso de fato. E o que eu fiz era uma pessoa muito querida minha, muito querida, uma pessoa muito próxima. E aí o que eu fiz foi sentar e conversar com essa pessoa, mostrar a ela que existem outras formas de se enxergar uma mesma situação. Algo que ele estava olhando, que essa pessoa estava olhando e podia estar enxergando de uma forma pesada, destrutiva e que teria que reclamar, esbravejar e lamentar. Eu olhei e mostrei que
aquilo foi algo que aconteceu, podia não ter acontecido, podia ter sido de uma forma diferente, mas não foi. E aí o que estava nas nossas mãos agora é fazer de uma forma diferente dali para frente. Não deixar aquilo te afetar tanto, não deixar aquilo tomar a sua paz. E uma quarta situação que o silêncio de fato vai te proporcionar é identificar o seu verdadeiro eu. A partir do momento que você se interioriza, que você se reconecta com a sua essência, com aquilo que você traz de valor dentro de você, você começa a observar de uma forma muito mais fácil e de uma forma muito mais intuitiva tudo aquilo que é do outro, mas que você absorveu como uma influência, seja na infância, seja dos seus pais, de amigos, seja durante a vida adulta, numa situação que você passou, e que aquilo tenha te causado um impacto tão profundo que você absorveu aquela influência externa, mas que de fato você age daquela forma por conta daquele acontecimento. Mas não significa que aquela forma de agir é quem você realmente é ou quem você realmente está nesse momento da sua vida. Muitas vezes nós agimos de uma forma que a gente não concorda. Às vezes somos explosivos ou às vezes damos uma má resposta a alguém e aí depois você fica, poxa, mas isso não reverbera com a minha essência, com o que eu realmente sou, com o que eu realmente acredito. E aí quando você para observar, quando você aquieta a mente, você encontra quais foram essas situações que ocorreram, que foram muitas vezes traumáticas e que te causaram aquele impacto de comportamento que você carrega, mas que não é seu. É algo que você realmente pode descartar, porque não reverbera com a sua essência, com o que você traz de valor dentro de si. E a quinta e última situação é justamente algo que está muito ligado com essa quarta situação, que é você começar a encontrar as suas próprias respostas. A partir do momento que você identifica tudo o que você tem e que foi algo muitas vezes imposto e muitas vezes foi uma referência mesmo que você absorveu, mas quando você identifica tudo isso, tudo que você tem de referência de mundo, de pensamento, de sociedade, de comportamento, quando você identifica essas referências, tudo que é externo, você começa de fato a encontrar as suas próprias respostas. Mas você, o que você acha hoje em dia a respeito de determinado assunto? Tudo isso são situações que todos esses 5 fatos são situações que ocorrem com todas as pessoas a partir do momento que elas começam a aquietar a mente, a aquietar todo esse barulho externo que não nos deixa ouvir tudo que está aqui, dentro do coração. Se encontre e se deixe fluir aqui, no que você veio executar nessa existência. Muita paz, muita luz. Namastê.